O árbitro tem uma adoração enorme por mim, foram 3 anos a minha passagem, fui 2 vezes campeão. Quer dizer, até hoje existe um vídeo a respeito dos meus gols. Mas eu fui convidado quando teve o Mundial de Júnior, quando montaram, fizeram aqui no ¿Me entendés? Sí. Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería ser como jugador de fútbol. Rebelde, malo cuando había que hacer malo, gol cuando tenía que hacer goleador, pasador de bola como quería él, de ataco, pero siempre con la zurda. Él acá esta la tenía muerta y acá jugaba... Durante 10 anos ele foi titular da seleção brasileira. Foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção, 121 vezes. Nesta semana, aos 35 anos, Roberto Rivelino deixou o futebol. É o final de 20 anos de carreira. Eu acho que o momento é exato, o momento é certo. Eu, graças a Deus, consegui o que eu queria, em termos também financeiramente. Graças a Deus, meu pai me ajudou bastante nesse sentido, meu irmão. Então, eu tive uma reunião em família e achei por bem parar nesse momento e deixar essa imagem positiva que eu deixei até hoje. Depois de 3 anos no futebol da Arábia, você é um homem rico? Não digo rico, rico de saúde, graças a Deus, mas tem uma posição boa. Não há dúvida, fiz bons contratos, não só na Arábia, como aqui em São Paulo, quando eu joguei 10 anos pelo Corinthians. E eu tive uma felicidade na vida que meu pai nunca precisou do meu dinheiro. Então todo o dinheiro que eu ganhava, meu pai aplicou e aplicou muito bem. Então eu tenho uma situação relativamente boa. E esta longa e brilhante carreira de Roberto Rivelino começou aqui, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Um bairro de classe média. Onde você está vendo aí esse posto de gasolina, posto que pertence à nossa família, por causa a minha e meu irmão, foi minha casa. Morei muito tempo aqui. E aqui ao lado é o Meninópolis, onde que eu estudei. Você estudou aqui? Eu estudei muitos anos também aí, que era um colégio de padres. Enfim, praticamente a maioria da minha infância eu passei aqui. Riva, foi aqui que você começou a jogar bola? Não há dúvida, tá aí um prédio agora, né? Eu comecei a dar meus primeiros passos assim com a bola, que eu estudava ali no colégio Meninópolis. Então a parte esportiva estava aqui, que aqui era o antigo campo do Brooklyn, da Portuguesinha de Esporte também que chamava. Então aqui que eu comecei a dar meus primeiros passos. Tradicional campo de várzea. O tradicional que infelizmente estão se acabando com os campos de várzea, não tem mais aqueles campos que a gente tinha aquela rivalidade que nem era Brooklyn contra Santo Amaro, enfim, contra Vila Nova, que havia aquela rivalidade que era incrível, onde aparecia muito mais craque que atualmente. E Rivelino só voltou a pisar no Parque São Jorge agora, nesta semana, depois de ter decidido a abandonar o futebol. Eu passei 10 anos aqui, eu guardo, não é mágoa, é tristeza mesmo, porque não ter sido campeão em 74, ou nesses 10 anos ter sido campeão regional pelo Corinthians, uma coisa que na minha carreira vai faltar, é a página branca do meu livro, no caso. Sinto até emocionado quando eu falo da Copa de 70, pela amizade, pelo ambiente que existia entre o pessoal, aquele pensamento positivo de vencer, passar perto de um Pelé numa concentração e falar, vamos ganhar isso aí, passar de um Gerson, no Carlos Alberto, enfim, aquele pensamento positivo que tinham condição de ganhar, que nós éramos melhores. Então foi um ambiente, foi uma época de ouro do futebol brasileiro e que eu, graças a Deus, tive essa participação também. Em 74, na Alemanha Ocidental, Rivelino era a grande esperança da seleção. Rivelino até que não foi mal, mas o futebol brasileiro fracassou, ficando apenas em 4º lugar. A maior tristeza de Rivelino, no entanto, foi a dispensa do amigo e companheiro de meio de campo, Clodoaldo. Me emocionou muito, realmente o Rivelino, a atitude do Rivelino chorando e não se conformando por eu ter me machucado, estar cortado da seleção, foi um fato que marcou muito na minha carreira e uma lembrança que vai ficar marcada eternamente. Eu achei que podiam ter esperado, acho que o Corró não podia ter jogado aquela partida amistosa em Basel, porque depois você já viu que após o segundo jogo, nem o segundo jogo que nós íamos jogar na Copa do Mundo, o Corró já estava totalmente recuperado. E é um jogador que não tem comentários a respeito do seu futebol. Em 78, na Copa da Argentina, Rivelino se despediu da seleção nessa vitória de 2-1 contra a Itália. Ele só entrou no segundo tempo, completando o recorde de 121 partidas com a camisa do Brasil. Foi uma Copa ruim para mim, porque cheio de problemas. Acho que nunca tive problema na minha carreira toda. Tanto problema que eu encontrei na Copa de 78, tanto que eu me machuquei, tomei várias infiltrações para tentar jogar.
e ainda joguei até o jogo que eu entrei contra a própria Polônia, pouco tempo, e contra a Itália, o último jogo em termos de seleção. Eu não tinha uma condição 100% para jogar, mas é que eu já não suportava mais, queria jogar. Eu sabia que era a minha última Copa do Mundo, queria jogar inteirinha, mas infelizmente não foi possível por problema de contusões. Mas acontece, o que se vai fazer, mas eu acredito que o Brasil fez uma boa campanha também em 78. Rivelino, hoje a gente sente que você foi mesmo um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas talvez tenha faltado a você um pouco mais de liderança. Você concorda? Não, o problema de liderança é relativo. Você vê que o Pelé, também é o maior jogador do mundo, e não exerce uma liderança assim, como no caso você nota no Carlos Alberto, que é nato, um Gerson, um Ademir da Guia, que tem uma liderança totalmente diferente, sem falar. Eu não me considero um líder, entendendo? Eu acho que é muito mais importante eu jogar meu futebol. Claro que muita gente cobrava de mim o problema da liderança, mas não está em mim. O que eu queria é mostrar meu futebol, que é importante para mim, é jogar meu futebol da melhor maneira possível. Como é que você vê o futebol de hoje? Bem inferior ao do que eu joguei. Eu tive a felicidade de jogar numa época excelente, onde encontravam os fora de série, que hoje já não se encontram. Existem muito poucos o fora de série. Existe o jogador, o craque, mas o fora de série não é como existia antigamente. Existia num time, você assistia um jogo de um Palmeiras, de um Santos, de um Corinthians, de São Paulo, você pegava 5, 6 jogadores que eram ídolos de torcida mesmo. Eram jogadores que te enchiam os olhos. Hoje são poucos. Você vê 1 ou 2. Não sei o que está acontecendo com o futebol brasileiro nesse sentido, não sei se o problema de campos também, que eu já visto que você não encontra mais campos de várzea. Vamos ver, vamos esperar que melhore, que é muito importante para o Brasil.